galera, aqui é o Giviotti. Aqui é o Mr. Everton e sejam bem-vindos ao RebobiнаCast. E hoje com convidados mega especiais. Vou deixar que eles se apresentem. Começando aí, Lucas, por favor, se apresente. Fala, galera. Pô, que alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma alegria falar desses filmes de ação aí, de 96. Vai ser uma disputa acirrada, né? Eu espero que a gente consiga chegar no fim. Isso aí, Cris. Gente, primeiramente, obrigado ao Everton e ao Gui pelo convite. É uma alegria estar participando desse podcast para a gente resgatar um pouco dessa nostalgia dos filmes de ação dos anos 90. Também confesso aí que, pela chave, vai ter alguns filmes aí que vão ser uma disputa aí bem acirrada. Tem alguns que eu acho que vai ser difícil a gente chegar numa conclusão aí, principalmente para mim, que tem chaves ali, que tem dois filmes que eu gosto muito, né? Filmes que vão debater entre eles e são excelentes, né? Mas agradeço aí pelo convite, tenho certeza que vai ser um episódio muito bacana. É clima de Copa do Mundo, meus amigos, falando dos filmes de ação de 1996. Cheio de spoiler e depois da vinheta. RebobinaCast. Volte ao play dos clássicos. Tem razão, viu? A chave vai estar muito apertado ali. Eu vou te falar que eu não lembrava que em 1996 houveram tantos filmes legais, viu? Cara, surpreendeu bastante, hein? Surpreendeu. E até tinha filme que eu não lembrava que era de 96, fiquei surpreso. E vale lembrar aos nossos ouvintes que essa aqui é praticamente a Copa do Mundo dos filmes de ação. Então, são chaves aqui que nós e os nossos convidados vão escolher os filmes e vai fechando até chegar à grande final. Exatamente. Mas antes da gente começar essa competição acirrada, acho bom a gente falar das redes sociais do RebobinaCast, não é mesmo, Mr. Everton? Não há dúvidas, vamos lá. Ouvintes, curtam a gente, entrem lá no @RebobinaCast. Não, cara, você acredita que eu esqueço? O Gui. Só a gente não ter uma pauta definidinha, cara, que você começa a dar dessas, né, mano? Como é que eu vou pegar aqui? Ai, cara, é velho pai, é fogo, né? Difícil, cara. @rebobina.cast no Instagram. A gente tem também o www.rebobinacast.com.br. A gente tem também aí todos os seus agregadores de podcast, você consegue achar a gente. E se você ficar com saudade da gente, quiser escrever um e-mail, você pode achar no contato@rebobinacast.com.br ou também ver nossos vídeos, o formato de vídeo aqui do podcast no @RebobinaCastBR, tudo junto no YouTube. É isso aí. Muito obrigado, Gui. E vamos aproveitar e os nossos convidados especiais, né? Por favor, também se apresentem, façam o famoso jabá de vocês. Né, Deixe suas redes pro pessoal. Isso, né? Compartilhem aí. Vamos lá, cara, eu sou o Lucas Dominique, sou criador de conteúdo há mais de 10 anos. No último ano, 2025, eu entrei de cabeça, larguei CLT e agora eu vivo quase que 100%, né, da criação de conteúdo. Então, assim como o Cris entrou aí na sala hoje falando de vida locadora, eu senti ali a nata, né, do finalzinho da década de 80, início da década de 90. Então, aquilo era o maior sonho, né, que um jovem, né, de 10, 12 anos poderia ter. E, muitos desses filmes que a gente vai abordar aqui hoje, eu já assisti e vai ser uma disputa acirrada e já adianto que tenho já meus dois favoritos e não vou abrir mão, cara. Eu crio conteúdo através do Incrível Filme, né? E tô super animado. Fala aí, Cris, deixa eu conhecer você também. Eu sou o Cris, eu já trabalho trabalhei muitos anos na área de desenvolvimento, mas eu sempre foi um hobby, filmes, né? Eu sou da década de 80 também, sou de 83 e eu vivi muito essa época das videolocadoras, né? Eu falo que quem viveu principalmente os anos 90, que era eu brinco que é o ano sem filtro, né? Eu com 10 anos de idade alugava Hellraiser na locadora como se fosse um filme qualquer, né?
Não tinha filtro nenhum. Você podia levar qualquer coisa pra casa. E eu era aquele tipo de pessoa, assim, que eu nunca trabalhei numa videolocadora, mas eu era a pessoa, assim, que quando eu estava nesse ambiente, às vezes as pessoas que trabalhavam lá perguntavam pra mim recomendação de filme, ou até mesmo se tinha aquele filme na locadora. Então eu era aquela pessoa que sabia mais do que quem trabalhava lá. E eu fico feliz também por ter passado por todas as fases, né? Vamos dizer assim, VHS, depois a gente veio pro DVD, teve algumas mídias que não pegaram muito, e hoje nós estamos na era dos streamings, aí onde a gente tem muito conteúdo e às vezes fica difícil em até escolher o que assistir. Então, ainda é um hobby, não vivo profissionalmente da criação de conteúdo, mas há 1 ano mais ou menos, eu resolvi criar um perfil no Instagram para poder divulgar notícias, compartilhar dicas, recomendações de filmes e séries, né? E aos pouquinhos a gente tá crescendo aí, quem sabe um dia, né? E como o Lucas, poder viver 100% disso, né? Porque não, é algo que a gente ama fazer, né? Excelente. É a meta. E olha só que legal, né? Os nossos 2 convidados têm a mesma origem ali, né? Que nós temos aqui, raiz dos anos 80, 90... que viveu um pouquinho ainda do final das locadoras. Então, certamente, esse episódio hoje aqui, ó, vocês vão participar com muita propriedade na hora de falar dos filmes. Espero que vocês tenham visto todos, né? Ou a grande maioria, pelo menos. Eu mesmo confesso que não vi alguns, tá? Mas conheço. Vai ser aquela nota virtual. Fechou. Vamos começar, então? Bora! Bora então, o primeiro confronto nas oitavas de final da Copa do Mundo de filmes de ação de 96 é Independence Day, aí um dos favoritos, contra Reação em Cadeia com Keanu Reeves. Quem começa? Olha aí, tá bom, eu vou me permita começar, mas eu vou te falar uma coisa. Que chave é essa, hein? Que pode ser que todo mundo vai achar que Independence Day vai ganhar logo de cara, mas Reação em Cadeia também é um filmão, gente. É um filme que à frente da sua época aí, falando de energias alternativas. Pô, e eu lembro que tinha uma cena de explosão ali no filme também. Engraçado, os 2 filmes têm cena de explosão. Independence Day tem um pouquinho mais, inclusive, até. Acho que pelo número de explosões ali não vai ter jeito, viu? Mesmo com o Keanu Reeves ali no pré-Matrix, né? Antes de Matrix, tinha conspiração, mas eu acho que Independence Day é fogo alienígena, né? Pra mim, então, o meu voto vai pra Independence Day. Boa. Olha então, Lucas, qual que é o seu voto nessa Copa do Mundo? Primeiro jogo, hein? Jogão. Jogão, e eu vou te dizer uma coisa. Eu assisti novamente Independence Day e foi nesse ano. Tive ainda a audácia de ver a sequência. Eu não sei que coragem foi essa que eu tive, mas vi a sequência. Eu nunca tive essa coragem. Vi a sequência pela primeira vez e, cara, que raiva de ter visto. Mas tudo bem. Eu sempre gosto de dizer que se a galera vai fazer um remake, um reboot, fique tranquilo. Acredito que o original é intocável, né? Ninguém tem como mudar o que foi feito no filme original. O que acontece é que as pessoas têm muito medo disso, né? Mas, agilizando meu voto, eu preciso ir em Independence Day pelo um motivo óbvio aqui. Independence Day é muito mais lembrado do que Reação em Cadeia. Eu não lembrava mais de Reação em Cadeia. Eu fui pesquisar e eu falei, entendi. Ali Keanu Reeves antes de Matrix, né? E pra mim, Independence Day, com certeza, porque é um filme mais evento, é um filme que a gente lembra ainda hoje e, na minha opinião, consegue ser mais filme do que Reação em Cadeia. Boa. E aí, Cris, qual que é o seu voto? São 2 filmes muito bons, né? Eu falo que Independence Day, apesar de ter bastante ação, ele puxa um pouco mais ali pra ficção. Ação em Cadeia, né, é um filmaço, né? Morgan Freeman e Keanu Reeves. Mas meu voto vai acabar pendendo pra Independence Day, principalmente pela nostalgia. E como eu disse a vocês, estou apresentando vários filmes aí dessa década pro meu filho. E envolve alienígena, ação e tudo mais. Então, com certeza é um filme mais fácil de se recomendar do que Reação em Cadeia. Então, pela nostalgia aí, o meu voto vai pra Independence Day. Boa. Eu sei que não vai fazer muita diferença o meu voto, né? Porque já tomou 3. Mas assim, eu fui ver Reação em Cadeia porque quando eu era moleque, um dos filmes que eu amava era o Caçadores de Aventura, o Point Break, que era com o Keanu Reeves até então, pré-Matrix, era de onde eu conhecia.
E eu falei, pô, que legal, um filme no cinema com o cara... Eu nem sabia quem era Keanu Reeves. É um filme de cinema com o cara que fez o Caçadores de Aventura. Gostei demais, mas realmente, né, gente? Não tem como. É tipo seleção da Alemanha contra o Capivari, né? Então não dá. Vai 4-0, Independence Day passa fácil para a próxima etapa. Ó, é goleada. Mas também não precisava comparar assim, né? Com Capivari, né, cara? Pô, tinha o Morgan Freeman, né? O Chris lembrou aí, pô, Morgan Freeman, cara. Eu tinha até esquecido que esse velho, quando fala, te convence. É que ele não tava fazendo narração de documentário na época, senão ia ser diferente. Falando nisso, um abraço para os ouvintes de Capivari, tá? Desculpa aí a comparação, mas um abraço para você que é de Capivari e ouve a gente. Beleza, vamos pro segundo embate então. Nós temos aí Kurt Russell e Steven Seagal fazendo uma ponta nesse filme em Decisão Executiva contra A Sombra e a Escuridão com Val Kilmer e Michael Douglas. Olha, eu vou falar aqui minha opinião. O meu voto com relação a esse filme Decisão Executiva vai ser um voto virtual. Coloquei já na lista porque esse filme com certeza vai virar episódio. E tenho certeza que os nossos convidados também, ali, o Chris e o Lucas, vão querer ver esse filme, porque, poxa, né? Steven Seagal, claro, né? Que tem que estar aqui no raiz nos anos 90, né? E eu vou votar aqui no Sombra e a Escuridão, simplesmente porque, cara, esse filme passou muito. Eu lembro de ter assistido, tipo, aquelas sessões de filme de sábado, assim. Pô, e são dois caçadores na selva, né, cara? Na savana. Contra Leão, né? É o Val Kilmer sendo chamado para passar na África. Ele era um engenheiro, estava construindo uma ponte, né, na época que a África estava sendo colonizada. E o filme acaba vindo o especialista, que é o Val Kilmer, o Michael Douglas, para ajudar a caçá-lo. Eu revi para esse podcast, é um filmão. Mas então, seu voto é Sombra e Escuridão? Sombra e Escuridão, né? Acho que é muito mais conhecido. Esse filme, ele é baseado em fatos reais, né? Sim. Muito bem lembrado. 1800 e alguma coisa, foi um caso da África, acho 1874, se eu não estou enganado, mas é 1800, um caso real, que aconteceu na África, de leões que matavam por, assim, esporte, vamos dizer, né? Eles não matavam não caçavam pra se alimentar, né? Eles matavam por, né, vamos dizer assim, por esporte, né? Mas eles não comiam as presas que eles matavam, né? Então foi um caso, assim, que foi um filme, assim, que marcou bastante por esse motivo, né? Eu até fui pesquisar um pouco, porque eu reassisti o filme para esse podcast, fazia tempo que eu não via, e os leões eles estão expostos hoje no Museu de Chicago, Museu Natural de Chicago, e o grande lance, que isso não é falado no filme, mas eu fui pesquisar depois, eles caçavam humanos porque eles tinham uma dentição mal formada, e era mais fácil caçar um humano do que um antílope, então é basicamente leões com problemas na arcada dentária. É só. Isso aí. Acho que já o Chris meio que já falou o voto dele, pelo que eu imagino aqui, hein? Fala aí, Chris. Fala qual que é o seu voto, cara. Então, o meu voto vai para Sombra e Escuridão, porém eu tenho uma... assim, vamos dizer assim, vou explicar o porquê do outro filme, porque eu tomei essa decisão também de Sombra e Escuridão, apesar de, né, eu não sei porquê, mas na minha memória esse filme não... Você tomou uma decisão executiva, então, assim... Na minha memória esse filme, eu não sei porquê, eu me lembro dele como um momento crítico e não como decisão executiva, mas eu não sei se... não, puta, cara, então foi vacilo meu mesmo, tá? É momento crítico porque basicamente eu traduzi o nome original. Porra! 20 anos de curso, porra! Desculpa, então é momento crítico, tá? Você tem razão, cara. Não, tranquilo. E aí o que acontece? Porque eu lembro assim, nos anos 90, né, eu lembro de assistir muito esse filme também, alugar ele na locadora, só que o que acontece? Nos anos 90, eu era fã do Steven Seagal, né, então eu era moleque, né, ali com os meus 12, 13 anos, então adorava Steven Seagal. E cara, foi uma decepção pra mim, porque nesse filme, na minha memória, eu não reassisti recentemente, mas eu acho que ele tem uns 20 minutos de tela aí, porque eu lembro que... Ele morre com meia hora de filme. Tipo, quando acopla o jato embaixo do avião, daquele avião comercial,
E a hora que não lembro se isso se rompe, aquilo que acontece, o Steven Seagal morre, né? Simplesmente, né? O Steven Seagal tava na capa, tudo, né? Nos anos 90, né? Fã do estilo de trabalho dele, das lutas. Morreu assim, no começo do filme, sabe? Não que o Kurt Russell não seja um excelente ator, né? Mas na altura, por ser fã do Steven Seagal, me decepcionou um pouquinho ele ter morrido ali no começo do filme, né? E Sobre a Escuridão tem uma história aí excelente também. Depois assisti ele, assim, não tão recentemente, mas faz menos de um ano aí que eu assisti. E hoje, sabendo mais sobre a história e tudo mais, porque quando é baseado em fatos eu gosto de entrar um pouco mais no assunto e pesquisar um pouco sobre a história, o filme passou a ser mais interessante ao passar dos anos, vamos dizer assim. Então, meu voto vai para Sombra e Escuridão. Boa. E você, Lucas, qual que é o seu voto nesse embate aí? Vamos lá, eu vou precisar defender momento crítico, porque eu gosto muito e agora repensando, e quando eu fui analisar o nome dos filmes e tal, eu fiquei, caraca, velho, momento crítico tem uma baita de uma reviravolta, sabe? E tem uma quebra de expectativa, justamente pelo que o Chris falou. A gente tá acostumado, meu pai costumava falar que adorava ver os filmes do Steven Seagal, que ele sabia que ele vinha só com a mão aberta, dava um tapa e o cara voava. Acabou, é isso. Né? E eu comecei a assistir muitos filmes do ator justamente por influência de meu pai. E eu lembro muito bem desse filme por causa dessa virada. Eu sou um cara que é fã de reviravolta. Eu tenho uma lista de filmes que tem essas reviravoltas, essas mudanças, né? E eu gosto muito disso. E eu lembro que esse filme especificamente, justamente por isso, essa quebra de expectativa do Steven Seagal, simplesmente, eu acho que 30, 40 minutos do filme, ele falei, caraca, brother, que massa. Fiquei um pouco triste, claro, porque eu era muito fã do ator. Mas o Kurt Russell eu acho que segura bem o filme. E se a gente tá falando de melhores filmes de ação de 96, momento crítico, ele consegue ser muito mais filme de ação do que o Sombra e Escuridão. Então meu voto é esse. Você tem um argumento aí, Existe ação no filme A Sombra e a Escuridão, mas momento crítico tem atores. Tem um ator que, no nosso podcast aqui, eu e o Gui, às vezes a gente já fica surpreso, porque quando nós temos alguns episódios que fizemos com o Steven Seagal, que não tem explicação, ele simplesmente domina. A audiência vai lá em cima, a gente não consegue entender isso, sabe? É tipo isso. O Steven Seagal, ele tem alguma coisa ali, sabe? Você tem um argumento. E eu iria até, Lucas, mudar meu voto, mas eu não vou, porque eu tenho uma paixão ali com esse filme dos leões, e não me julguem, eu estava torcendo por os leões, e só por isso, mas olha, o seu ponto é muito importante aí, viu? Cara, se vale aqui um acréscimo, eu acho assim, o filme Sombra e Escuridão, pelo que eu lembro, porque tem muitos anos que eu vi esse filme, eu realmente não lembrava que era baseado, por exemplo, em uma história real, né, em fatos, e o momento crítico eu lembro muito mais, principalmente por causa dessa virada, e assim, se for em relação à ação, não tem como. É como se fosse uma Missão Impossível dentro de um avião, tá ligado? Então, eu acho que esse é meu voto, com certeza. Tá certo. Bom, eu revi os dois essa semana, na verdade. O Sombra e Escuridão eu já tinha visto algumas vezes, ele passava demais na TV. Mas o Momento Crítico eu nunca tinha visto. Esse estava na minha lista também fazia anos. E, assim, o Sombra e Escuridão tem algumas coisas que o CGI, lembrando, né? CGI de 96. Umas partes que fica meio estranho, mas, embora o Momento Crítico seja bacana, e é bacana porque você vê Kurt Russell num papel diferente do que ele faz, né? Que ele é o cara técnico, ele não é o cara de porrada, embora ele tenha ali um treinamento, ele é tecnicamente inferior aos outros, né? Ele é o cara, é o cientista político que vai ser levado para essa situação de rapto no avião, porque eles queriam usar o rapto para liberar um ditador que foi pego pelo governo americano. Pelo menos esse era o plot do filme no começo, isso depois tem algumas reviravoltas. Mas, cara, eu adorei A Sombra e a Escuridão, cara, mais do que eu achava que ia gostar, porque eu não lembrava nada desse filme, porque eu tinha visto muito tempo atrás, e o Michael Douglas tá demais nesse filme, o Val Kilmer também entrega bastante, então, pra mim,
vai A Sombra e a Escuridão ganhando de 3-1 aí de momento crítico. E aí vem aquela coisa, 3-1 não é goleada, é uma discussão, hein? Não é, mas... Eu falo isso com ressalvas, tá, cara? Porque eu gostei bastante de momento crítico e fico com dor no coração, mas eu tenho que votar com o coração, eu voto em Sombra e Escuridão. Mas gerou uma discussão legal, hein? Sim. Foi, sim. Muito Acho que é o intuito, né? Então passa aí para a próxima etapa, A Sombra e a Escuridão. Próximo embate, então, nós temos A Rocha. Não é o ritmo musical, mas o clássico The Rock com Nicolas Cage e Sean Connery contra Glimmerman, o Homem das Sombras, com Steven Seagal, recém-citado, e Kenan Ivory Wayans, é o irmão mais velho dos Wayans lá, fazendo Buddy Cops. Pois é, cara. Esse filme aí é o Homem das Sombras, né? Isso. Mas eu vou falar que A Rocha... Eu não sei, essa chave foi fácil pra mim aqui, na minha opinião. Eu assisti muitas vezes esse filme A Rocha. Tá com cara de goleada, eu acho, hein? Eu tô achando. Mas olha só, ele é muito legal, né? O Alcatraz, negócio de armas químicas. O Nicolas Cage estava surtado nesse filme? Não lembro agora, mas mais ou menos, né? O Sean Connery, meio ator lendário, né, cara? Poxa. E tem de tudo, tem reviravolta também no A Rocha também, né? Porque, cara, realmente, você fica falando A Rocha, parece que não voltou a falar do estilo musical. A Rocha! Né? Mas é muito foda mesmo esse filme aqui, né? E o ritmo da Rocha, ele é mais frenético, né? Do que o outro filme. Meu voto vai pra Rocha. Lucas, qual que é o seu voto, cara? Cara, falar de A Rocha... Assim, eu não lembrava que era dirigido pelo Michael Bay, tá? E isso faz com Explica que muita coisa, né? Isso faz com que a gente justifique muita coisa que a gente vê no filme, né? Mas, pô, olha aí o trio de protagonistas, Sean Connery, Nicolas Cage e Ed Harris. Sabe, não tem muito o que fazer. Mesmo que eu lembro bastante de Homem das Sombras, eu assisti esse filme, não foi só uma vez, assim como A Rocha, mas eu assisti muito mais vezes A Rocha. Meu pai também era super fã, surtado de Sean Connery, sabe? Já tinha assistido todos os 007, era aquela coisa, né? Minha infância eu lembro muito disso. 007, Sean Connery, Steve Seagal, Bruce Willis e todos os brucutus aí que a gente tem conhecimento, que estão aqui também nessa disputa. Mas, por mais que meu coração doa um pouco, porque eu tô tirando mais uma vez aí o Steven Seagal, pelo fato de no outro filme ele nem ser o protagonista, mas A Rocha é indiscutível, é o melhor filme, principalmente quando a gente classifica como filme de ação. Então, A Rocha é meu escolhido. A Rocha. E aí você, Cris? A Rocha é um filme, assim, que é um dos meus favoritos. É um filme que eu vou defender, né? E quero que ele chegue na final, apesar de ter muitos outros filmes bons aqui. Mas como o Lucas comentou, esse trio, cara, Sean Connery, ele com seus 70 anos de idade, fazendo filme de ação, e como ele entrega a atuação, esse filme tem um pouco de tudo, né? Tem a questão do drama que envolve lá a questão da filha dele, tem o Nicolas Cage, né, sendo um químico, né? Daí tem o Ed Harris sendo, né, aquele militar que tá indignado com que, né, defendeu o país e depois não foi retribuído por isso. Então tem toda uma motivação no filme, tem uma história bacana, não é só ação por ação, né? Apesar do Michael Bay, né, de uns tempos pra cá ele andou fazendo alguns filmes, não sei se vocês viram aquele Ambulância, é só ação, não tem história, não tem, né, muita coisa, mas naquela época ele fazia filmes bons e apesar de, né, assim como o Lucas, eu já disse aqui que eu sou fã do Steven Seagal, Homem das Sombras assisti muito na TV, mas é um filme que eu tentei reassistir e não sei, hoje os filmes do Steven Seagal pra mim não funcionam como funcionavam antes, né? Então, na minha memória eles eram muito melhores, né? Agora, A Rocha é um tipo de filme que se eu pôr pra assistir hoje, cara, vai continuar me entretendo do mesmo jeito, porque é um filmaço. Verdade. Filmaço. Então seu voto vai pra Rocha. Goleada, cara, goleada. A Rocha... essa foi fácil. Agora eu quero ver a próxima, porque eu vi aqui na chave...
Você vai Difícil. pular então, meu voto não importa mais então pra você. Ah, é verdade, desculpa. É que eu já te conheço, eu sei quem você vai votar. Eu sei que você gosta do Steven Seagal, mas eu não sei se você vai votar nesse filme, cara. Então, cara, olha, eu nunca tive esse filme inteiro, sei lá, eu vi partes na TV a cabo em algum momento, e é difícil, né, cara? Cara, esse filme, eu acho que ele marca uma virada na carreira do Steven Seagal, cara, porque aí já vai pro Steven Seagal, que é aquele Steven Seagal gordo de bata, ele tentando ser descolado e falando sempre com aquela vozinha assim, e é só rock and roll. E, ai, cara, puta, é difícil esse filme, cara. A Rocha não tem nem como, puta filmaço. Desculpa, Glimmerman, fica pra próxima. A Rocha passa pra próxima etapa. Pô, a gente tá tirando o Steven Seagal aqui, hein? Não imaginei que fosse acontecer dessa forma. Veio em dobro e foi embora já, hein, cara. Olha só. Meus amigos. E a próximo jogaço aqui, diríamos empates de filmes com estilos totalmente diferentes. A gente tem Arnoldão com Eraser e um filme de ação e de terror também, Um Drink no Inferno. Esse vai ser difícil, hein? Esse é difícil, gente do céu. É porque daí vai com o coração, né? É a razão e o coração. Ah, não sei, cara. Tem a Salma Hayek no outro filme. Aqui tem o Arnold, que é esse filme que eu gostava de ver com arma gigante, com arma laser, vampiro. Cara, que filme que é esse, né? Pessoal, poxa, é vampiro. É um filme que começa um filme meio fuga, vampiro, de repente vira uma loucura, gente do céu. Começa com ação, vira terror no meio, vai pra loucura. Cara do céu, mas esse filme é queima de arquivo, na verdade, né? Queima de arquivo, né, Ray? Queima de arquivo, cara. Puxa vida. Olha, eu vou pedir pros convidados começarem, porque aqui a emoção tá foda. Não tô conseguindo pensar aqui, viu? Vamos lá. Cara, não vai ser tão difícil pra mim, por mais que Um Drink no Inferno seja um filme. Eu revi recentemente também, e é mais ou menos isso. Começa com aquela fuga ali dos protagonistas. Eu lembro que eles passam ali naquela conveniência, né? Aí vão lá pra aquela boate no meio do nada. Eu acho legal o final do filme. É meio tosco o CGI da época, né? Mas quando o filme pega a visão de trás da boate, assim, vai ampliando, né? E a gente vê aquela pirâmide ali, pá. Eu falei, caraca, que massa! E assim, eu amo a tracheira, né? Que aquela da metade pro final é tracheira pura, né? Total. Teve os efeitos práticos do Tom Savini, né? Que eu sou super fã desse cara, velho. E ele tá no filme também atuando. Ele tá no filme, isso. Uhum. Sou super fã dele, mas assim, eu preciso falar de Queima de Arquivo. É um filme que marcou muito minha adolescência, sabe? Marcou demais. Eu sou muito fã do Arnold e é muito difícil eu não escolher esse filme. Porque assim, ó, Queima de Arquivo, na minha opinião, eu tô indo sempre por esse denominador aqui. É muito mais ação, sabe? Por mais que O Drink no Inferno, na minha opinião, seja um filme melhor, e eu falo isso com propriedade, eu assisti recentemente, logo depois que eu recebi a lista, eu falei, velho, eu vou assistir esse filme de novo, que era um filme que tava na lista há muito tempo pra eu rever e eu não via, eu falei, pô, que massa, velho. Mas eu acho que, se a gente tá falando de ação, eu preciso escolher Queima de Arquivo. É meu voto. Boa. E você, Cris? Ótimo, bons argumentos aí do Lucas, mais uma vez, né? A gente tá definindo o melhor filme de ação. O Drink no Inferno é um filme que me marcou bastante, principalmente a primeira vez que você assiste, porque você não sabe o rumo que ele vai tomar, né? Ele começa de uma forma, de repente ele muda pra outra e no final virou aquela loucura, né? Então é um filme que a primeira vez que eu assisti eu não tinha muita noção de como ele terminaria ou pra que lado que ele tava levando, né, mas questão por ser filme do Tarantino, né, eu sempre gostei muito desse diretor, então eu me recordo de ter assistido esse filme há muito tempo, lembro de várias cenas específicas, mas não assisti ele recentemente. Os outros eu nem cheguei a assistir, porque eu tentei assistir o segundo filme e não, né, eu demorei muito pra assistir, assim, não assisti na época e não tive interesse do 2 pra frente de nem terminar. Compensa, cara. O 2 e o 3 eu nem continuei, né, mas... O primeiro, o 3 eu nem tentei assistir, o 2 eu tentei desistir, né, mas o Um Drink no Inferno ele tem, né, umas passagens ali muito, assim,
Interessante aquela questão de loucuragem, né? Mas por que eu tô dividido? Porque assim, um drink, ok, Queima de Arquivo é mais filme de ação, mas a gente tá numa chave de filmes diferentes. Drink no Inferno, um diretor, né, um Tarantino, e a gente tem o Arnold, que é um astro aí dos anos 80, 90, e, né, ele levava as pessoas pro cinema, né? Se eu chegasse no cinema com esses 2 filmes pra assistir, com certeza eu teria assistido do Arnold. Eu não iria assistir, por exemplo, um Drink no Inferno com George Clooney, né, e tudo mais. Eu iria pra Queima de Arquivo, aquelas armas tecnológicas que eles usavam no filme e tudo mais, né? Se eu não me engano, eles tinham... Eram armas que eram vendidas no mercado negro, né? Uma coisa assim, eu não me lembro exatamente da história. Mas eu lembro daquela arma que o Arnold usava, que era uma arma, tipo uma arma laser, que eu acho que tava até na capa do filme, ele segurando a arma, né? Essas coisas, e assim, pela nostalgia, né? E tudo mais, apesar de eu gostar muito de Um Drink no Inferno, por se tratar de filme de ação, como o Lucas mesmo argumentou, meu voto vai pra Queima de Arquivo. Pois é, hein, pessoal. Olha, Boa. vocês me convenceram. Você já decidiu ou você quer que eu vote agora? Não, eu vou falar aqui, tá? O Lucas e o Cris aqui falaram bons argumentos, realmente. Eu tinha uma lembrança, até... Não sei se vocês lembram daquele filme O Sexto Dia, que a Sim. arma que é usada naquele filme parece muito com a arma usada no filme Queima de Arquivo, né? Exato. São de anos totalmente diferentes, mas o Arnold é quase um patrono aqui do nosso podcast, e realmente, considerando o tema, filmes de ação, mas a gente pode até expandir um pouco isso, né? E agora, realmente a loucura, né, do filme Eraser é alta, mas o do Drink no Inferno é completa, loucura total, né? Mas eu acho que Queima de Arquivo ganha no meu voto aqui, viu? Se o seu critério for loucura, eu acho que você tá votando no filme errado, mas o Eraser aí vai ganhar, vai passar pra próxima fase, mas se eu puder, eu votaria no Drink no Inferno, por mais que eu ame o Arnold, quem acompanha esse podcast sabe bem. Eraser eu vi muitas e muitas vezes, era o Arnold defendendo a menina que é como se fosse a testemunha desse tráfico de armas, é o James Caan que tá nesse filme, fazendo vilão. É um filme bom, mas, cara, Drink no Inferno é um filme que eu via na Bandeirantes, sabe? Puta, esse filme tem uma nostalgia pra mim que é ímpar, assim, sabe? Então, você tem o Tarantino, o Tarantino ele não dirigiu, né? Quem dirigiu é o Robert Rodrigues, mas ele escreveu o roteiro, por isso a gente vê aquela cara de Tarantino, e o cara escreveu uma cena de striptease onde a Salma Hayek joga uma cachaça ali pelo pé dela e ele chupa, ele escreveu pra ele mesmo atuar, cara. Não tem como você não dar o voto desse filme. Então, por isso, esse é o meu voto, que não vai adiantar de nada, e Eraser passa pra próxima fase. Mas olha, como você falou, mas é com muita dor no coração, viu? Porque só essa cena aí... Com dor no coração. Com dor dá pra imaginar o Arnold nessa cena, né? Seria... né? Vamos lá, então. Agora a gente vai pro outro lado do chaveamento, né? A gente vai definir o filme que vai pegar esses filmes que a gente falou agora, provavelmente numa eventual final, e a gente tem Missão Impossível contra O Último Matador de Bruce Willis. Acho que vai ser goleada também. Vai ser goleada, né? Eu vou falar que esse filme O Último Matador é um filme que se passa ali... Eu lembro de ter assistido algumas vezes esse filme, mas assim, talvez... como você falou, às vezes quando passava na TV eu pegava trechos, ou na TV a cabo, algo assim. Eu não lembro de ter pego esse filme pra assistir assim, agora eu vou assistir o filme O Último Matador. Mas eu lembro que é um filme que se passa ali naquela época da Lei Seca, algo assim. É a minha memória aqui que eu tenho. Isso aí. Porém, cara, Missão Impossível criou uma franquia gigante, aquela concorrência ali com 007. Meu voto vai pra Missão Impossível. Boa. Lucas. Não tá tão difícil, pra mim, pelo menos, porque eu não vi esse de Bruce Willis. É um filme da lista que eu não assisti. Mas, assim, visualizando, tá? Direção, visualizando elenco, visualizando nota, comparando, se eu não tivesse assistido Missão Impossível, um exemplo, eu com certeza escolheria Missão Impossível. Até porque é uma franquia que está viva até hoje, que se reinventou ao decorrer dos anos, podemos dizer assim, se manteve sempre uma franquia acima das outras em relação a filmes de ação
e também com o nome da franquia Missão Impossível, né? Fazendo coisas impossíveis, né? Tom Cruise aí indo no limite para poder entregar cenas de ação memoráveis. Então, fica aí, né, na minha lista para eu assistir esse filme com Bruce Willis, que é outro ator que eu adoro, mas com certeza eu vou de Missão Impossível. Boa. E você, Cris? Missão Impossível é um filme, assim, que marcou gerações. Eu digo que mesmo quem nunca assistiu o primeiro Missão Impossível vai lembrar daquela cena clássica que foi, inclusive, recriada em outros filmes, até em animações e tudo mais, que é aquela cena... Parodiada 1 milhão de vezes. Exatamente. Então eu digo assim, que mesmo quem nunca tenha assistido Missão Impossível, o filme completo, vai lembrar daquela cena do Tom Cruise pendurado, aquela cena, de repente a cena da faca, a cena né? Mas aquela cena dele pendurado ali é uma cena que todo mundo lembra mesmo sem ter assistido o filme. Já viu algum corte, já viu algum meme, já viu algo desse relacionado a essa cena. E como foi comentado, né? Foi parodiado, foi copiado, foi feito várias vezes. E, como o Lucas comentou, é uma franquia aí que durou aí praticamente 20 anos, né? Então tá sempre aí... a gente sempre quer assistir Missão Impossível, um novo filme, para entender o que o Tom Cruise vai fazer agora, né? Qual que vai ser a próxima loucura que ele vai fazer, né? E é aquele tipo de filme que você já vai assistir sabendo que, como o próprio nome diz, vai acontecer coisas impossíveis. Então, ninguém vai sentar ali para assistir Missão Impossível sem desligar a suspensão de descrença e achar que, né? E tudo ali, tudo que acontece em tela não é impossível. Então, acho que Missão Impossível passa fácil nessa disputa aqui, apesar do Bruce Willis ter filmes excelentes. Tem razão, o carisma, tem a questão do Tom Cruise com o carisma ali do Bruce Willis, né? Mas essa cena realmente chama atenção, né, gente? A longevidade do Missão Impossível e o que ele significa para a franquia e para a franquia de ação como um geral, né? É muito expressivo, então é impossível não votar em Missão Impossível. Eu assisti esse Último Matador para esse podcast. Eu achei um filme chato. Ele tá na HBO, então, embora ele seja um filme de ação, ele é um remake do Yojimbo, aí do Akira Kurosawa, só que feito na época da Lei Seca. Mas não se sustenta, cara. Não se sustenta e passa longe. Então, a Missão Impossível vai de goleada e 4-0 para a próxima etapa. E agora temos aqui um duelo de underdogs aqui. Se esse jogo fosse na Copa do Mundo, seria tipo, assim, Suíça contra Austrália, sabe? Então são dois times que a gente não acha que vai longe, mas pode surpreender. A gente tem A Última Ameaça, Broken Arrow de 96 com... É óbvio que é 96, né? Esse programa é de 96. com John Travolta. E nós temos Daylight, que a gente cobriu aqui uns 2 episódios atrás com Sylvester Stallone. Esse filme A Última Ameaça, ele tem, assim, o seu valor, né? Eu acho que com relação à ação, porque tem aquela questão... Eu não sei se é um medo, né, que existe... É curioso que a gente fica sempre indo e voltando com ameaças de guerras mundiais, e esse tema eu acho que nunca vai acabar no cinema. Eu gosto desse filme, ele tem aquela... né, como... Eu não sei se, agora não lembro se foi o Cris ou o Lucas que mencionou, que eu acho que gosta de reviravolta, né? Porque parece que um vai ser o mocinho, depois não, cara, um deles é um vilão, e tem toda essa pegada aí da história. Mas, como recentemente falamos sobre o Daylight, e foi um filme que me surpreendeu muito revendo, né, em termos de qualidade do filme, da história e da emoção, e tem assim, é a ação de um homem só, né? Com o Stallone ali, mas... Me surpreendeu o filme e eu vou votar em Daylight, mas eu entendo muito bem o valor do filme Última Ameaça. Vamos lá. Olha, esse A Última Ameaça com o John Travolta é outro filme que eu não vi. E eu gosto muito do John Travolta, porém eu sempre enxergo ele, tirando ali a outra face, que pra mim é uma obra-prima. Eu acho que ele é um ator que se dá melhor com drama, romance, sabe? Por mais que ele tenha essa cara dele que, pelo menos agora também, depois dos seus 50, o cara ficou mais com a cara de mal, assim, sabe? Aquele olhar dele. Mas, por mais que eu não tenha assistido esse filme, né?
então não posso falar muita coisa. Mas, pra mim, Daylight é um filme que eu nunca esqueci, né? Sylvester Stallone ali, eu posso dizer que ele tava no auge dele. Tinha um ser humano na face da Terra que não conhecia esse homem, assim como o Arnold, né? Eram filmes de fácil, como é que a gente fala? Comercialização, né? Como vocês mencionaram mais cedo. Você chegar no cinema, olhar assim a capa do filme e falar, caraca, velho, eu preciso ver esse filme aqui com o Stallone. Mas assim, não desmerecendo o Travolta, porque ele também vendia muito. Mas, em relação à ação, principalmente, eu tô levando isso à risca aqui pra eu escolher os filmes, que eu lembre bem de Daylight. Porra, era massa, velho. Aquele túnel, né? A parada tóxica e o tempo correndo. Aí tinha uma parada de briga do Stallone com... Não sei se eram os bombeiros da cidade, né? Que ele teve algum problema. Eu lembro bem do filme, assim. E... não tem como. Eu acho que eu vou de Daylight mesmo, porque pra mim é mais seguro. Boa. Você, Cris? A Última Ameaça é um filme que eu lembro... assim, vagamente dele, né, mas se eu não me engano era era o vilão ali, era o Travolta, né, que o John Travolta que traía Christian Slater e o John Travolta. Isso, Christian Slater e John Travolta, né, Christian Slater na altura também fazia vários filmes, e eu lembro que, se eu não me engano, o John Travolta, que era o vilão, né, que trai a nação, né, e rapta o caça lá, não lembro, eu lembro vagamente realmente da Última Ameaça, mas eu lembro de ter assistido ele. Mas Daylight é um filme assim que funciona muito bem. Inclusive faz uns 15 dias que eu assisti junto com meu filho esse filme. E ele traz muita ação, né? Tem aquela questão, o Lucas comentou também que ele tem o filme ainda tá muito fresco na minha memória, né? Porque ele tem aquela questão de um problema que ele teve, que ele, né, acabou morrendo pessoas inocentes na mão dele, né? E isso, ele carrega esse trauma, né, vamos dizer assim, durante o filme também, e ele supera isso, né, e a questão dos efeitos práticos, aquela questão do túnel, a história como um todo é excelente, é um tipo de filme que você pode apresentar às pessoas ainda hoje, que funciona muito bem, e um filme aí praticamente de 30 anos atrás, né, nós estamos em 2026, então um filme de 30 anos atrás, que eu falo que é muito melhor que alguns filmes que saem hoje em dia. Então é um filme fácil de recomendar, então meu voto vai para Daylight. Cara, o Daylight tá mais fresco, embora eu tenha revisto aí A Última Ameaça, acho que no ano passado. A Última Ameaça é um filme que eu vi no cinema, inclusive, mas ele não envelheceu tão bem quanto Daylight, sabe? Eu acho que o Daylight tem muito efeito prático. Tem uma cena que é a cena da morte do Travolta. Se vocês quiserem procurar aí, que não sei se vocês viram esse filme recente ou não, se vocês quiserem procurar no YouTube, é um dos bonecões mais ridículos que eu já vi na história do cinema. Então, essa cena em si, ela me brocha o filme de tão ruim que ela é. Então, por isso, o meu voto não tem como, vai pra Daylight, cara, porque o filme é bom, Última Ameaça, mas a morte do Travolta me tira muito do sério nesse filme, cara. Ô Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em bonecão, mas esse bonecão do John Travolta supera o do Robocop ou não? É pior. Nossa, é bem pior. É bem pior. Aquele da queda? Não, então... qual do Robocop? Qual versão do Robocop? O primeiro filme, que é aquele bonecão que cai do... Ah, sim, que estica os braços todos. Isso. Não, cara, é pior. Vai por mim. Depois você procura, terminando o podcast, que você procura Morte do Travolta em A Última Ameaça. Você vai ver... Nossa, vai estragar o filme pra você um pouquinho, talvez, tá? Desculpa. Então, tá. Ou você passe a gostar mais, se você for gostar de trash, né? Mas só um comentário, né? Eu achei interessante que acho que foi o Lucas, assim, é verdade, o Travolta, ele ficou mais velho, cara dele mais bravo agora, depois de velho, né? Não sei se foi por cara careca, né? Pô, mas não, agora ele faz vilão, pode fazer um vilão, que ele fez alguns vilões também, né? Mas agora ele pode fazer de verdade mesmo, cara de mal. E no próximo nós temos Twister e é o clássico, né? Esse daí passou muito. É a continuação de Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles, novamente com Kurt Russell. É a segunda participação do Kurt Russell hoje. O meu voto, eu vou anunciar meu voto falando, assim, uma cena do filme.
tem vaca voadora. Se tem uma vaca voadora, já ganhou, cara. Então, Twister com certeza. Cara, não tem como a gente falar dessa disputa e não mencionar o John Carpenter, né? Porque eu sou muito fã dele, né? Muito fã dele. Outra colaboração com o Kurt Russell aí foi Enigma de Outro Mundo, né? Caralho, que filme fantástico, velho. Eu tenho aqui em casa, em Blu-ray até. Mas assim, se a gente tá falando de filme de ação, Twister é um filme mais evento, é um filme mais memorável, é um filme que a gente lembra até hoje, né? Como mencionou aí sobre a vaca voando, não tem como esquecer esse filme. E recentemente ganhou até uma continuação, né? Eu acho que a gente chama de reboot, né? Que eles revitalizam, né? Modernizam, vamos dizer assim, a história, enfim. Mas, nesse ponto, eu levo o Fuga de Los Angeles, assim como o de Nova York, como um filme mais cult, sabe? É um filme mais de atmosfera e tudo. Gosto muito do diretor, mas eu preciso ficar com Twister. Meu voto também pela nostalgia, e um filme que passa muito na TV, inclusive vai pra Twister, né? Eu gosto mais do Fuga de Nova York do que do Fuga de Los Angeles, então meu voto assim vai pra Twister, principalmente pela nostalgia e a quantidade de vezes que eu assisti esse filme. Não assisti recentemente, o novo eu não gostei dessa releitura que eles fizeram, eu achei que ficou um pouco exagerado, né? Eu não reassisti Twister recentemente, não sei se os efeitos especiais estão muito, muito datados, mas assim, eu até prefiro alguns filmes não reassistir, porque na minha memória eles são muito bons e eu tenho medo de estragar essa memória boa que eu tenho de alguns filmes, né? Mas meu voto vai pro Twister. Eu reassisti Twister quando surgiu o remake, acho que foi ano passado, né? Eu também. E eu gostei bastante ainda, cara. Eu acho que é um filme que envelheceu bem. Eu acho que é um filme que... Os efeitos mesmo, por mais que tenha limitação tecnológica de 96, é um filme que ficou bom ainda, o CGI. Fuga de Los Angeles, assim, eu gosto muito do Fuga de Nova York, mas não é uma continuação à altura. O CGI de Fuga de Los Angeles também é dos mais asquerosos da década de 90. Tá? Você tem uma cena lá do Kurt Russell surfando um tsunami, que é uma bizarrice. Você tem o pior submarino já feito na história do CGI, tanto que a empresa que foi contratada para fazer era uma empresa de um pessoal que estava aprendendo a usar o CGI, isso é real, tá? Pesquisa. Então, assim, tem o seu valor pela nostalgia, mas Twister é muito mais filme, cara. Vai pra Twister 4x0, goleado. O que eu acho legal desses filmes Fuga, né, é o personagem, né, o Snake Plissken. Eu tenho a impressão que ele meio que inspirou ali o Metal Gear, né, o personagem principal do game. Não sei se vocês jogaram ali, associaram, mas realmente, cara, se a gente for comparar pelos efeitos especiais, é 4x0 mesmo. Bom, então o próximo filme é Embate de Van Damme. São 3 Van Dammes nessa chave aqui. 2 em Risco Máximo e 1 em The Quest. The Quest, como é que é o nome aqui no Brasil mesmo? Peraí. Desafio Mortal. Desafio Mortal, isso aí. Realmente, The Quest eu não tava lembrando. Então é Van Damme contra Van Damme e irmão do Van Damme. Pois é, né, cara? O Van Damme, ele faz vários filmes nesse estilo... dessa fórmula, né, do Grande Dragão Branco. É tipo um Grande Dragão Branco com roubo de uma estátua, basicamente, esse filme. O Roger tem aquele... Não tem o do Muay Thai também? Um filme do Muay Thai? Tem sim. Kickboxer, mas Kickboxer, mas é mais legal. Kickboxer é mais legal. Eu sei. Olha, esse aqui, gente, eu vou te falar, viu? Não são grandes filmes assim, mas a gente gosta de filme de luta do Van Damme, né? Mas eu tô confuso aqui. O Risco Máximo é o do Stallone que estamos falando, né? Não, o Risco Máximo do Van Damme. Van Damme. Você tá confundindo com o Cliffhanger, que é aquele do alpinismo lá, né? Não é esse? Alpinismo, é. Ah, então eu confundi totalmente o filme aqui, viu, gente? Eu achei que esse Risco Máximo era o do Stallone, cara. Mas eu acho... Tá difícil aqui eu escolher agora, viu? Eu me confundi todo. Mas eu vou fazer o seguinte, vai no
nesse The Quest aqui, ó. O do Stallone é risco total, é por isso que eu confundi. Total, né? É de 93, parece, né? É, 93. Foi o ano errado ainda, inclusive. Fui longe, hein? Fui longe. Pô, então, vai do The Quest aqui, viu? Volta Virtual, que eu não assisti esse filme. Beleza. Você, Lucas? Cara, então, eu não vi esse Desafio Mortal. E vendo aqui a lista de atores, né? Tinha o Roger Moore, tinha o James Remar também, ele aparece em poucos filmes atualmente, mas eu lembro dele de Velozes e Furiosos. Mas, cara, eu lembro de Risco Máximo, principalmente por conta dos dois Van Dammes, né? E assim, eu lembro que era um filme bastante ação, sabe? E eu vi vocês falando aí sobre esse Desafio Mortal, que parece uma mistura de O Grande Dragão Branco, como se eles quisessem tentar fazer uma coisa nova com a artes marciais e tal, enfim, não sei. Mas assim, eu vou de Risco Máximo, é o que eu conheço, é o que eu lembro, e pra mim merece estar aí com a vantagem. Boa. E você, Cris? Eu vou de Risco Máximo também, porque é um filme que eu lembro, na época eu sempre... Na época eu era muito fã do Van Damme, assisti todos os filmes dele. E na época ele interpretou, né, o irmão gêmeo, né? Eu não me recordo se os dois aparecem juntos em tela. Ou porque eu lembro que a história é que ele... Não, nesse filme não. No Duplo Impacto aparece eles em tela junto. Nesse é ele, o irmão bom investigando o assassinato do irmão ruim que ele nem sabia que tinha. Exato, e depois ele se passa pelo irmão pra tentar resolver o caso, né? Se eu não... Se eu lembro de algo assim na minha memória. E falando assim... fazer dois papéis. Tem um filme do Van Damme que eu achei excelente, que ele se chama Replicante. Eu não sei se vocês viram. Ele é um pouco mais novo, né, do Risco Máximo. Até me confundi uma época, né, quando eu tava vendo, né, relembrando sobre esse filme. Eu falei, nossa, mas não era Replicante? Não, tem um outro filme que que aparece os dois em tela, mas é sobre questão de clone e tudo mais. Mas Risco Máximo realmente é isso, né, um dos irmãos morre e ele se passa pelo irmão para poder resolver o caso. E na minha memória é um filme também com bastante ação. Então meu voto vai para Risco Máximo. Boa. Eu posso levantar a mão aqui, gente? Ó, eu quero mudar meu voto, viu? O voto não é secreto, então eu posso mudar aqui. Eu vou mudar pro Risco Máximo, porque o Lucas e o Cris aí falando me fez lembrar o filme. Eu assisti esse filme, Risco Máximo. Você lembrou que você viu, então? Eu lembrei que eu vi, então vai pro Risco Máximo. Ah, que podcast de tiozão, cacete, é difícil. Mas sabe, cara, vamos lá. Sabe que isso que é bacana, né? Porque a gente tá quase todo mundo aqui mais ou menos na mesma idade, né? Nasceu mais ou menos na mesma época, viveu um pouco, né? 40 a mais esse podcast, com certeza. E tá excelente, porque às vezes quando tem um pessoal que às vezes é um pouco mais novo, nada contra, são experiências diferentes, mas para eles às vezes é muito difícil assistir algum desses filmes de 30 anos atrás, hoje. É verdade. Pra gente que já assistiu, é até mais fácil, a gente ignora algumas coisas, como a gente fala, né, vamos assistir com a cabeça dos anos 90, né, vamos reviver aquela época. Agora, pro pessoal que vai assistir, às vezes, pela primeira vez, eu acho que não teria o mesmo efeito que tem aqui pra gente, né, então por isso que eu acho que esse papo aqui tá muito bacana. Cara, querendo ou não, só um adendo, eu que tô indicando o filme todo dia, a galera sempre comenta exatamente isso, né? Eu tenho um público grande, 30 anos pra baixo, vamos dizer assim, já na era dos anos 2000, né? Que a galera reclama, pô, filme antigo, eu quero lançamento. Mas se você pesar hoje os lançamentos, e eu falo qualquer lançamento que você colocar hoje no peso, pode colocar esses filmes aqui que a gente tá comentando. Pô, cara, vai ser... O peso desses filmes, entre aspas, antigos, são muito mais válidos do que os lançamentos atuais, né? É muito CGI tela verde hoje em dia, né, cara? Esses filmes que a gente tá falando, embora tenha uma coisa ou outra ali de CGI, é muito efeito prático. Isso dá uma cara bem diferente pros filmes, né? Verdade. Eu assisti... O The Quest faz muito tempo que eu assisti. Eu lembro bem porque eu vi no cinema e vi várias vezes na Globo. O Risco Máximo eu vi pela primeira vez há pouco tempo atrás e pra mim não tem como, cara. É muito mais filme. Eu acho que é meio que o final da era de ouro aí do Van Damme. Nessa época ele ainda fazia filme bom. E eu acho que ele se sustenta bem aí. Vai passar Risco Máximo para a próxima etapa. Enfrentar Twister aí, hein?
agora chegamos nas quartas de final, hein, gente? Agora é separar os meninos dos homens aí, hein? É, só filmão agora. Pesou. É, cara. E o primeiro embate das quartas de finais é Independence Day contra A Sombra e a Escuridão. Vou falar meu voto já, porque nós já falamos um pouco do filme, eu acho que a gente poderia até explorar um pouquinho mais, porque assim, leões contra alienígenas, explodiram a Casa Branca, né, Nova York, poxa, Will Smith numa época boa, né? Cara, esse filme também... Filme que revelou o Smith, né? Foi, é verdade, ali, né? Ele já tinha feito aquela série, né? Mas no cinema, acho que foi nesse filme, não foi? Foi nesse filme. Foi nesse filme, né? E tem o Jeff Goldman, né? Puta, cara, que legal aquele nerd lá que faz o vírus, né? Pô, numa época que a gente nem falava muito sobre vírus e tecnologia, e eles fazem analogia como se fosse um vírus mesmo, né? Muito foda. O Sombra e Escuridão tem essa história que já falamos aqui, da parte realista, né? Mas no meu voto vai pra Independence Day. Pô, é um dos favoritos aqui da disputa, né? Cara, vamos lá. Na minha opinião, né, por mais que Sombra e a Escuridão tenha esse peso, né, que foi mencionado aqui por vocês, eu gosto de falar que é um filme mais atmosférico, assim, sabe? Um filme mais sentimento. E eu sinto que Independence Day, querendo ou não, ele foi um evento, sabe? Ele foi um filme que aconteceu e até hoje você fala, cara, Independence Day foi massa. Sabe, você lembra, tem aquele sentimento de nostalgia, tem memória afetiva, sem falar que é um dos grandes blockbusters, né, da década de 90. Tem a questão alienígena, e é muito legal o filme quando você acha que eles estão vindo pra conversar, fazer o primeiro contato, e eles picam abre aquele negócio lá. Eu só lembro daquelas mulheres com os cartazes em cima do, acho que é Empire State. Eu acho que até a capa do filme é essa, né? E aí eles abrem lá o negócio e pá, mete bomba pra baixo. Cara, sensacional. Não é um filme perfeito, né? Eu preciso até fazer uma colocação aqui. Eu não sei o nome do ator, mas ele tá naquele filme Cheque em Branco. Não sei se vocês lembram. Ele é o pai do garoto. Ah, o pai, né? É o Jude Hirsch, não é? Eu não lembro o nome dele, cara. Não lembro. Eu até pesquisei aqui pra achar, mas acabei não achando. Ele tá no filme Cheque em Branco. Eu lembro muito dele. E, enfim, vou de Independence Day por ser maior filme em relação a filme de ação e por ter marcado muito. Então vai ele aí. Só um adendo ao que o Lucas estava falando também, de bilheterias, Independence Day foi a maior bilheteria do ano de 96. Com 817 milhões de bilheteria. Hein? Coisa pra cacete. Vai lá, Cris. Todos os filmes que passaram da primeira fase, eles passaram porque são filmes excelentes, né? São filmes muito bons, mas meu voto vai para Independence Day, porque é um filmaço, né? Um filmaço, tem seus defeitos, tem alguns problemas ali. Tem pessoas, eu conheço colegas que às vezes, né, conheceram o Will Smith na época da série que ele fazia e não deram... exatamente, não deram uma chance pro filme porque acharam que ele não se encaixava na parte de ação, sendo que ele veio da comédia, mas eu complementei que foi uma grande estreia, época que ele fazia filmes bons, e depois ele acabou arriscando em outras comédias, né? A gente vê que ele fez bastante comédias, como uma que se passava nem lembro o nome, mas que se passava no Faroeste. Então ele tentou ir pra comédia, então ele tem alguns filmes de ação As ali. Loucas Aventuras de James West. Exatamente. É terrível esse filme. Exato. Então Isso é triste. Ele teve vários problemas, ele se aventurou no drama, inclusive tem um filme, depois das polêmicas do Oscar, um filme que ele fez que fala sobre a escravidão também, que é excelente, voltado para o drama. Mas se for ver assim, na minha opinião, filmes de ação do Will Smith, mesmo como Bad Boys e tudo mais, eu ainda prefiro Independence Day. Então meu voto vai para Independence Day. Gente, eu gosto bastante de Independence Day. Normalmente eu votaria, mas assim, como já vai passar para a próxima etapa mesmo, eu vou deixar um golzinho de honra só ali para Sombra e Escuridão, porque eu reassisti, me surpreendeu positivamente. É um filme bem maneiro até hoje, para quem tiver curiosidade de reassistir ou assistir pela primeira vez. Então, só para ter o gol de honra, vai Sombra e Escuridão, mas Independence Day passa com 3-1 para a próxima etapa. E
na outra quartas de final, para ver quem vai enfrentar Independence Day, temos aí A Rocha contra Eraser. Queima de arquivo. Olha, de novo, hein? Queima de arquivo só pegou chave difícil, hein, cara? Porque ganhou ali de um Drink no Inferno, e agora aqui A Rocha, e A Rocha é da hora. E olha, cara, que fogo, né? Michael Bay explodindo tudo, Alcatraz, Arnaldão com tecnologia. É, gente, que força bruta, difícil, viu? E, olha, colocou A Rocha com esse filme, eu já fiquei meio mexido. Por mim passaria os dois, mas tem que votar, né? Tem que votar. Eu vou falar, eu vou na Rocha, porque se bem que no Queima de Arquivo tem jacaré de CGI, né? Vocês lembram? Acabei de lembrar disso, cara. Poxa vida, jacaré. O cara enfrentou jacaré, hein? Mas vou na Rocha porque eu lembro que quando eu vi esse filme, eu fiquei muito emocionado ali no final. Eu gostei das atuações até do Cage ali com o Connor. Puta, foi legal, foi da hora. Gostei, mas a Rocha vence. Quer dizer, no meu voto. Cara, eu sou muito fã do Schwarzenegger. Eu acho que é esse filme que ele vai na casa de uma mulher e eles ficam por trás de uma geladeira. Eu não sei se é esse. Isso, é esse mesmo. Isso, a Vanessa Williams. Que ele levanta assim a tampa da geladeira assim pra defender a mulher. Que é um programa parece que é de proteção a testemunhas, né? Isso mesmo. Isso. Pronto, é isso aí. Pronto, agora eu sei o filme. Cara, é muito massa esse filme, sabe? É ação, é frenético, mas A Rocha não tem como, sabe? Eu não consigo não escolher A Rocha, principalmente pelo trio, né, de protagonistas. Também tem o diretor, a gente tá falando de filme de ação, aí tem o diretor, Michael Bay. Putz, velho, não tem como não escolher esse filme, sabe? Então, pra mim, fico aí com A Rocha. O saudoso Sean Connery merece esse lugar aí. O meu voto também vai pra Rocha, que, como eu disse, ele é o meu favorito aqui, né, de todos os filmes que nós temos aqui. Ele é um excelente filme, então meu voto fica aí pra Rocha também. Arnold, me desculpa, cara, mas eu gosto de Eraser, tá? Eu gosto, eu acho o filme bem bacana. Ele tem uma carinha meio Super Cine. Arnoldão aí. O último filme que o Arnold fez quase na década de 90, porque foi pouco antes de ele fazer aquela cirurgia no coração. Ele passou uns 2-3 anos aí longe do filme de ação, voltando aí no fim dos dias. Então tem o meu carinho, mas não tem meu voto, cara. Meu voto vai pra Rocha, porque não tem como. A Rocha vai pra próxima de goleada 4-0. Nossa, como você foi profundo, né? Tem meu carinho, mas não tem meu voto. Cara, você tá vendo? É um lado romântico aqui no programa. Tá tudo certo. pelo Arnold. Você ficou triste de não votar no Arnold, né, cara? Eu fiquei triste, cara. Isso machucou meu coração. Tá certo, tá certo. No outro lado da chave, nas quartas de finais, nós temos Missão Impossível contra Daylight. E agora, hein? Eu acho que não precisamos muito de discussão aqui, né, gente? Daylight tem o seu mega valor. Como tá recente na nossa memória aqui, tá fácil falar dele, mas Missão Impossível é foda, né, cara? Esse é o primeiro filme, né? Tem um trem no helicóptero. Pra mim é Missão Impossível, com certeza. Tem reviravoltas, cara. Eu acho que foi o Chris que falou, né, que Missão Impossível marcou a cultura pop pelas imagens, pelos memes, e é um filme que a gente não esquece. O Daylight, a gente até, tem aquele filme mesmo com Stallone, mas Missão Impossível não. É um filme que até nos dias de hoje está em alta, porque saiu um filme novo ano passado, né, da franquia. Então não tem como a gente esquecer desse filme. E nesse quesito, ação, tem suspense, aquela parada de espionagem, velho, é sensacional. Ganha aí de lavada, viu? Missão Impossível. Eu até fico pensando se vai ter mais sequências, né? Porque eles sempre falam que vai ser o último filme, né? Cara, ele não vai largar esse osso, mano. Vai ter mais uns 3 filmes. Até o Tom Cruise não conseguir mais correr, que vai acontecer, sei lá, com uns 90 anos. Vai ter 3, 4. Top Gun vai ter o 3? Então, o cara tá abraçado nesses filmes, não vai largar nunca, cara. Vai ter.
Missão Impossível 9, 10, 20, sei lá em que número que tá agora, cara. Vai ter, fica tranquilo. Vai lá, Cris. Não tem nem como argumentar, né? Porque o Daylight, ele é um filme muito bom, mas se comparar a Missão Impossível, por toda a bagagem que ele tem, o impacto que ele teve, ele continua muito ativo, né? A franquia continua muito ativa, principalmente apesar do último filme ele ser muito longo. Eu acho que daria para cortar uma meia horinha aí do último filme, mas ele trouxe muita nostalgia e relembrou muita coisa dos outros filmes de Missão Impossível, fazendo várias conexões que levou pessoas que reassistirem e pessoas que não tinham assistido os filmes anteriores a reassistir. Então ele tem um peso muito grande na cultura pop. Eu acho difícil, é uma chave bem difícil, né? Não tem como ele não passar, né? A gente colocar acho que qualquer outro filme aqui para concorrer com Missão Impossível, com todos esses argumentos que nós debatemos aqui, não tem como ele não passar. Então é Missão Impossível. Missão Impossível fazendo 3 gols aí. E eu vou dar o gol de honra para Daylight. Mora no coração, a gente assistiu recentemente aí. É um bom filme, mas realmente eu sei que Missão Impossível é melhor, mas não podia deixar passar esse em branco para Daylight, então vai levar um golzinho aí. Mas Missão Impossível passa para a próxima etapa, enfrentando o vencedor de Twister contra Risco Máximo de Van Damme. Twister, né, gente? Eu acho que Risco Máximo... Lembrei, né? Desculpa, gente. Lembrei depois que vi o filme, né? Mas... velho pai... Vi, mas não lembrava que vi, mas ok. Vi que não lembrava que vi, mas... a gente falou bastante dos efeitos especiais ali de, por exemplo, Independence Day, né? Mas vale lembrar também que cara, olha a memória da gente como é que é, né? Eu lembro muito bem de ter passado no Fantástico ou em algum outro programa desses sobre o nível do realismo do tornado que tinha sido apresentado nesse filme. E isso eu lembro que mexeu com todo mundo, cara. Todo mundo queria ver esse filme e tal, e tinha que ver no cinema. Eu vi no cinema esse filme e foi muito legal. Então, Twister, cara, com certeza. Boa! Cara, entre esses dois é meio que desproporcional, né? E Twister é muito mais filme. É assim como Independence Day é um filme evento, é um filme que todo mundo lembra até hoje. É um filme que ganhou uma sequência recente, e é uma sequência até que muito boa. Não é um filme ruim, é um filme divertido, um filme que você consegue assistir até o fim, não se sente cansado, com boas cenas de ação, mas o da década de 90 ainda continua sendo o melhor filme dessa franquia aí. E pra mim, Twister leva fácil, porque é um filme evento, é um filme que conseguiu deixar sua marca na cultura pop. Então pra mim, Twister. Pra mim também é Twister, concordo com todos vocês, não tenho nem muito o que acrescentar, porque Twister foi realmente um filme evento e um filme assim que é fácil a gente reassistir ele hoje, diferente de alguns filmes, né, de ação da década de 90 que hoje ficou bem, né, assistir hoje ele tá bem datado, né? Então Twister passa fácil nessa disputa. Não tem como, né? Twister é muito foda. E Risco Máximo é um bom filme de ação. É uma vibe meio Sessão da Tarde ali, se você quiser ver Van Damme sendo Van Damme. Mas não tem como. Twister é um filme evento e, em termos de qualidade, abre um espaço muito grande para isso. Olha, agora é só... Vamos ver como é que a gente vai resolver isso daí, hein? A gente tem... de um lado, Independence Day contra A Rocha. E agora, Mr. Everton? Meus amigos, eu vou te falar que é difícil, mas é por pouco, tá? Posso até explicar um pouquinho meu voto, mas assim... eu vou votar, vou falar já, tá? A Rocha vence, mas assim, por muito pouco. Independence Day, assim, ele foi até muito grande culturalmente, mas eu acho que a Rocha ela envelheceu bem, cara, melhor ali, sabe? Por conta do ritmo, tem uma tensão e tem um pouquinho de humor também. Eu acho que Independence Day, aquela questão da tecnologia, de como eles se infiltraram o vírus ali nas naves alienígenas, pra gente que meio que conhece da área de tecnologia, você fica meio... Ai, meu Deus do céu, de novo, explicando TI desse jeito e tal. Mas, cara, assim,
tem muita explosão, mas passou por pouco ali. Meu voto vai assim, ó, no choro ali. A Rocha tem meu voto. Galera, eu acho que não tem muito o que conversar aqui, mesmo que eu goste demais de Independence Day. Se a gente colocar um filme do lado do outro, a Rocha ganha disparado. Ambos os filmes têm bons atores, mas a Rocha tem atores consagrados, atores renomados e que consegue dar uma surra em todos os outros de Independence Day, sabe? E é mais filme, né? Por mais que hoje na cultura pop se lembre mais de Independence Day do que a Rocha, eu como cinéfilo, eu como um cara que ia pra locadora escolher filme pra assistir toda sexta-feira, a Rocha sempre vai ser um filme que vai superar Independence Day, né? Em muitos sentidos, não vou dizer todos, né? Mas em muitos sentidos. E como um bom filme de ação, com um bom elenco, com uma direção boa, preciso escolher a Rocha. Eu também concordo com o Lucas, a Rocha, né? E com o Everton também. A Rocha é um filme, assim, que ele tem um elenco de peso, um elenco que já era muito famoso na época. E como eu disse, o Smith estava saindo ali, fazendo aquela transição da comédia para ação. Mas também, como o Lucas disse, né, se você falar hoje desses dois filmes, com certeza o pessoal mais novo, a cultura pop vai lembrar mais de Independence Day. Mas falando de ação, pra mim a Rocha passa nessa disputa. Bem próximo ali, né, uma decisão bem difícil, mas eu fico com a Rocha. Bom, eu só tenho uma coisa a dizer. Welcome to the Rock. Cara, não tem como, cara. Não tem como. A Rocha... Eu gosto de Independence Day também, mas... Cara, a Rocha é um filme que eu assisto, sei lá, uma vez por ano, provavelmente. Eu adoro o Sean Connery nesse filme. E ele tem várias frases memoráveis. Aquela coisa de perdedores arrumam desculpa, vencedores vão lá e dormem com a rainha do baile. Cara, não tem como você não gostar desse filme, cara. Esse filme, ele é completo e vai a Rocha. 4-0. Boa. Goleada. Do outro lado nós temos... Quem vai enfrentar a Rocha na final vai ser ou Missão Impossível ou Twister. Briga de gigantes aí, hein? Sem mais delongas, eu vou já falar meu voto, porque eu sei que os nossos convidados vão falar desses filmes, e eu vou votar em Missão Impossível, mas eu queria só fazer um comentário que Twister sai ali como um campeão ali meio que oficial da TV aberta, né? Porque passou muito mais nas sessões da tarde, com certeza. Isso tem seu valor, mas o meu voto vai para Missão Impossível. Então, aí a gente entra de novo no cenário da semifinal anterior, mas com uma diferença. Em termos de ação, os dois têm muita ação, os dois é lembrado até hoje, os dois são filmes que surpreendem, que mantêm o espectador ligado do início ao fim, mas por toda a conexão, né, com os telespectadores, com apego emocional e todo o resto, Missão Impossível, ele consegue ser o melhor filme e consegue estar vivo, né, nostalgicamente, e também em relação a tantas sequências que vieram depois que não são ruins, né, se mantém vivo. Então Missão Impossível com certeza é para ganhar. Exatamente. Missão Impossível é um filme que marcou muitas gerações, né? Como eu falei anteriormente, é um filme que tá uma franquia, né? Na verdade, que tá há 30 anos viva. Mas Twister, da mesma forma que a gente tem aquela lembrança de uma cena específica do filme, com certeza, né? Como Missão Impossível, né? Em Twister a gente tem aquela cena da vaca que, mesmo quem não assistiu o filme, algum dia viu essa cena em algum lugar. Né? Então, dois filmes que tem cenas que marcaram, né? Mas por todo esse peso e contribuição aí para a cultura pop de forma geral, é Missão Impossível. Eu gosto pra caralho de Twister. Eu sei que não vai fazer diferença nenhuma, mas afinal quem vai passar é Missão Impossível. Só que eu tenho que dar um golzinho aqui pra Twister, porque eu achei a continuação ok até, tá? Não achei uma continuação ruim. É legal ver esse filme com CGI atualizado, que a história é bem parecida, o drama pessoal ali da personagem principal ele muda um pouquinho, mas é basicamente isso. E o filme, tanto o original
que é esse, quanto a continuação, são bons filmes. Eu defenderia até, se mais alguém votasse Twister, ia ser aquele da gente tentar convencer o outro a mudar aí, tá? Então, ganha um golzinho de honra, mas vai passar e vai ter a final A Rocha contra a Missão Impossível, gente. Eu vou te falar que não sei se era previsível, porque nós tivemos candidatos poderosos aí. Eu acho que Independence Day, né? Sei lá, qual outro filme, o próprio Twister, era um filme, o próprio Queima de Arquivo também, né? São filmes que ficaram pra trás aí na competição, né? na nossa Copa do Mundo aqui de 96, o melhor filme de ação, mas que final, hein? Mas eu vou te dizer que A Rocha chega como favorito, porque A Rocha ganhou de goleada em todas as etapas, tá? Foi só 4-0 até chegar na final, cara. Isso não é pra muitos, não. Mas aqui, ó, olha, eu não sei se a gente deixa os nossos convidados já votarem primeiro, né? Mas eu acho que eles merecem votar primeiro, viu? Bora. Eu vim defendendo muito A Rocha desde o início, assim como Missão Impossível. Concordo que Queima de Arquivo poderia estar tranquilamente aí, por ser um bom filme de ação, entrega ação. Também concordo que Twister poderia estar, mas acredito que esses dois, eles conseguem, para esse ano de 96, ser uma ótima escolha, uma ótima final. Seria muito difícil tentar aqui agora dizer, pô, acho que talvez outro merecesse. Não, acho que essa final é muito satisfatória, é uma final que dá gosto de ver, mas estamos falando de melhor filme de ação e também é muito difícil você falar sobre isso em 2026 e tentar lembrar do filme em si, lembrar dos atores, lembrar das sequências de ação, e o filme que sempre vai, desses dois, fazer com que você sinta aquela vontade de assistir um bom filme de ação é Missão Impossível, sabe? A Rocha tá no meu coração até o fim da vida, é um filme que sempre dá vontade de rever, muito mais pelos atores do que pelo filme em si, em termos de filme de ação. Mas Missão Impossível nesse ponto ele consegue ser mais completo. Tem bons atores, tem uma boa história, tem uma boa ação. É um filme que envolve não só ação, mas espionagem, né? Então, Missão Impossível, com o coração assim, doendo mesmo, mas Missão Impossível merece esse primeiro lugar. Boa. Argumentos muito, muito bons, mas dessa vez eu vou ter que ir um pouquinho contra, eu vou votar com o coração como fã, né? Que se eu falar hoje, assim, Missão Impossível, né, apesar de tudo que a gente já debateu aqui, não tenho o que dizer, é uma franquia que vive, né, que tem força até hoje, mas se eu pegar o primeiro filme de Missão Impossível e falar pra vocês, assim, o que eu lembro do filme são 2 ou 3 cenas bem marcantes. O que eu lembro da Rocha, cara, a maior parte do filme. Então vamos dizer assim que a Rocha, né, apesar de ser um único filme contra uma franquia gigantesca, eu acho que ele merece meu voto aí, mas como eu digo, votando como fã, com coração, defendi muito Missão Impossível até agora, usei muitos argumentos, mas o meu voto agora vai pender aí pro fã mesmo aí da Rocha. E gente. Vai lá, Mr. Everton. Realmente a Missão Impossível criou uma franquia quase ad eterna, né? Deve ter já o quê? Uns 8 filmes ou mais? Não lembro agora. São 8. Ninguém tá contando, cara. Ninguém Nem eles não mais. Eles já colocam outro nome no meio pra não ter que ficar 1, 2, 3, 4. É verdade. Eles contaram até o 4. É verdade. Mas assim, a Rocha, ela representa muito do que o cinema de ação dos anos 90 tinha de melhor, né? Exagero, explosão, frases épicas, né? Porque tem frase épica, tem frases, né? Tem um elenco absurdo, trilha sonora também, que a gente nem... Num episódio tão grande como esse, falando de muitos filmes, a gente não dá pra detalhar tudo, mas tem muita questão de música ali também, né? Um caos, uma cidade inteira, Ferrari sendo destruída. Olha, eu vou votar no filme A Rocha por conta desse cerne ali. Eu tenho a impressão que o DNA dos anos 90 ali tá muito mais no filme A Rocha do que no Missão Impossível, mas embora Missão Impossível seja muito grande, que tá aí até hoje, né? Mas eu gostei aí dos argumentos aí de todos, mas o Chris falou um negócio bacana, que você começa a lembrar de um filme ou outro, ambos têm cenas maravilhosas, né? Que você começa, puxa, a cena do teto lá, que ele desce do cordão e tal, cara, é muito foda, mas meu voto vai para A Rocha. Ai, cara, é difícil porque Missão Impossível é um dos
raros exemplos de Hollywood de franquia que deu certo quase sempre, né? Particularmente, eu não gosto do segundo filme. Eu acho o mais fraco de longe. Mas, assim, do 3 para... O 1 eu acho muito bom. Do 3 para frente, é um melhor que o outro, cara. É impressionante, assim. Tem um outro que não é tão bom, mas todos são bons. Com exceção do segundo. Mas não tem como. A Rocha, cara... Tava indeciso, hein? Não sei não, hein? Não, tô achando assim, se que você considerar... Você volta pra Rocha falando só das coisas boas do filme Missão Impossível? Você tava pensando Não, em dar, eu tô dando meus argumentos, assim, do porquê que foi tão difícil pra mim dar esse voto. Porque, pra mim, se você analisar filme, é a Rocha. Só que, infelizmente, a Rocha não teve continuação. Então, eu, como gosto de coisas serializadas, isso conta a favor de Missão Impossível. Ah, cara... Puta, é triste, né? É triste ter que escolher um, mas analisando, deixando essa questão da serialização de lado, colocando só filme a filme, que é o intuito do podcast desse ano, é a Rocha. Se fosse para escolher como, assim, do que significou para Hollywood, do que tá aí até hoje, seria com certeza Missão Impossível, mas assim, filme a filme, separado, colocando numa caixinha, a Rocha, não tem como. A Rocha, então, ganhou a nossa Copa do Mundo, galera! Putz, fogos, Edu, coloca os fogos aí, cara. Fogos! A nação comemorando! A Rocha campeã! Gente, é isso aí, né? Mas olha, eu acho que foi por muito pouco, viu? Que o Lucas falou... Eu achava que o Lucas ia votar na Rocha, viu? Eu também achei. O Lucas tava defendendo a Rocha desde o começo aqui, cara. Fiquei perplexo. Foi uma virada, assim. É reviravolta. Minha vida é uma reviravolta. Cara, na verdade, eu também pensei na Rocha. Eu acho assim, que hoje em dia eu penso muito com uma cabeça bem aberta, sabe? No que eu vejo como uma escolha mais óbvia pro povão, vamos dizer assim. Hoje, quando eu vou indicar um filme, e eu sei que o público é o povão, a massa... Eu sei que um filme da Netflix lançamento, a galera vai pirar, tá ligado? Todo mundo vai querer assistir. Mas quando eu penso que são pessoas como nós, cinéfilos, que gostam de assistir um bom filme, aí eu preciso ir por outro lado. Então, nessa final aqui, por mais que eu ame a Rocha, por mais que seja um filme que esteja ali, lá em cima da minha lista de filmes pra vida toda, Missão Impossível, no quesito longevidade, no quesito ação mesmo, frenética, aquela coisa... É o filme que bate mais forte pra mim. Excelente, irmão. Entendemos. Muito bom, gente. Poxa, e obrigado por terem participado dessa Copa do Mundo dos filmes de 96, aliás, filmes de ação. E, gente, temos que fazer mais. Filme bom de épocas antigas não faltam. Certeza. Com certeza. Querem aproveitar para deixar um jabazinho aí, cara? Dar os links aí das redes sociais de vocês, como é que o pessoal encontra vocês online aí, fique à vontade. Pois deixa eu começar. Quem quiser me seguir, é só buscar por Incrível Filme em todas as redes. A gente está presente, principalmente Instagram e YouTube. É só procurar por Incrível Filme. Tem dica de filme todo santo dia e sempre notícias, novidades do mundo do cinema. Excelente, já estou me inscrevendo aqui. Pessoal que quiser me seguir, conhecer um pouco mais do meu trabalho, nós temos hoje mais focado no Instagram mesmo, que é o perfil @5cenas, que começou com a ideia inicial de fazer listas, de sempre colocando os cinco filmes ou 5 séries, porém hoje a gente está mais focado, né, na parte de divulgação, tanto de dicas de séries, filmes, e também na parte de reviews e tudo mais, né? Temos publicações todos os dias, principalmente com notícias, né, e dicas de filmes e séries. E se vocês me permitirem, né, gostaria de deixar 2 indicações aqui que acabaram não entrando, né, nessa disputa. Eu acho que por pouco, na verdade é de 95, que é o Duro de Matar 3, que eu acho um excelente filme de ação com Samuel L. Jackson e o Bruce Willis, né? A química deles ali, né? A atuação deles ali foi excelente. E um filme que foi lançado em 96 lá nos Estados Unidos, mas chegou no Brasil em janeiro de 97, que é com Mel Gibson, O Preço de um Resgate, que é um filme também que vale muito a pena assistir. Top.
Esse quase entrou, cara. Sabia que esse foi cogitado. Acabei colocando no Van Damme no lugar. Mas foi quase, tá? Porque ele é mais dramático, né? Eu fiquei justamente, eu levei esse quesito, assim, de ser o filme, qual que era o mais de ação, assim. Boa indicação, Cris. E é isso aí, então, gente. Olha, queria agradecer demais a participação do Cris e do Lucas aqui. A porta de casa tá aberta pra vocês. Se vocês que tem algum filme aí que vocês quiserem fazer, manda pra gente uma DM ali, a gente faz um RebobinaCast com vocês aí, cara, vocês sejam... então, são de casa, tá? Fiquem à vontade para retornar. Espero que vocês voltem aqui novamente falar com a gente. Show de bola, agradeço demais pelo convite. Foi muito legal participar. Espero o convite para os próximos. Pode contar sempre comigo. Eu digo mesmo, foi excelente esse episódio, poder gravar com vocês, debater a opinião, debater sobre esses filmes que são filmes excelentes dos anos de 96 especificamente, né? Porque se a gente falar dos anos 90, a gente tem muita coisa boa. Muita coisa. Eu digo que tô aberto aí para novos convites, podem contar comigo sempre, quando vocês quiserem gravar, quiserem bater um papo sobre qualquer assunto aí, quiserem conversar, eu falo que as redes sociais nos proporcionam conhecer novas pessoas que gostam da mesma coisa que a gente, e a gente acaba, fazendo novas amizades aí para debater sobre temas que a gente gosta bastante, né? Então, quando vocês quiserem fazer um outro podcast, um outro episódio, podem contar comigo. Excelente, gente. Mais uma vez, muito obrigado. E foi muito legal mesmo falar com vocês sobre esses filmes maravilhosos. E na próxima semana tem A Rocha! Abraço, galera! É isso aí. Abraço. Eu tô achando, cara, que o filme que o Lucas e o Chris aqui vão
Vão torcer. Eu tô sentindo uma torcida aqui, viu, numa rocha. Não fala se a gente vai queimar pauta, hein? É bem difícil não ser, viu? Quando vocês forem falar de locadora, me chamem, viu? Porque aqui tem pano pra conversa até umas horas. Cara, a gente só fala de filme de locadora. É o que mais tem aqui. Mas, cara, eu acho que o intuito mesmo, quando a gente tava fazendo o podcast, só pra bater um papo aqui enquanto não tá gravando, era de falar de filmes que trazem esse efeito nostálgico, né? Sim. E, porra, que delícia querer entrar numa locadora, né? Cara, eu tenho uma coleção hoje de mídia física, né? Não tenho VHS, mas tenho DVD, Blu-ray, 4K, tem uns 500 e poucos filmes aqui. Nossa, que legal, cara. Eu queria ter esse espaço, viu? Eu tenho medo, porque assim, eu já pago praticamente todos os streaming. Se eu entrar nessa loucura, é porque eu tenho esse comportamento que tende a ser meio vicioso, sabe? Se eu entrar nessa loucura, daqui a pouco eu tô sem espaço também pra viver em casa. Eu sei o que é isso. Mas você sabe que eu até comprei... dei uma pausa. Eu comprei o aparelho de Blu-ray, mas eu nunca usei, gente. E inclusive por quê? Porque quando comprei, falei assim, agora eu vou montar minha casa aqui, vou colocar um home theater, mas eu não acho mais nada disso pra comprar, né? E a qualidade é melhor, né? Você acha? O cara comprou 500 aí, pô. Olha, na verdade acha, porque aqui no Brasil tem umas 5 ou 6 empresas hoje que continuam lançando filmes hoje. Tanto o lançamento quanto os mais antigos aí, década de 90 para trás. Eu consigo citar pelo menos 6 empresas do Brasil, brasileiras. E tem também pessoas que trabalham com importação. E essas pessoas você pode trazer os filmes, lançamentos que saem lá fora. São as edições mais especiais, né? Mas que se você é fã, Lucas? Vale a pena. Que trabalho, hein, Lucas? Mas me fala uma coisa, você tem Blu-rays aí de filmes atuais, então? Tem atuais nem tanto, mas tenho. Mas assim, você sente a diferença de qualidade em assistir o filme na mídia física, na sua casa, com relação... Porque assim, hoje o streaming também tem, streaming 4K, qualidade de som, 5.1, aquela coisa toda. Mas eu imagino que o disco deve vir muito melhor, né? Os equipamentos até devem reproduzir melhor. Você sente essa diferença? Sabe qual é a comparação válida que você pode fazer? Tinha quando a gente assistia os filmes na Globo, que eles picotavam o filme todo. Sim. A gente não tá falando de qualidade aqui, mas só para você entender, você pode comparar da mesma forma. A qualidade do Blu-ray, principalmente, do que o DVD, né? É outra coisa, cara. Essa semana eu assisti com meus filhos pela primeira vez aquele Gasparzinho, sabe? Sei. Eles nunca tinham visto, eu tenho aqui o Blu-ray. Cara, a qualidade tá tão absurda que eu olhei pra minha esposa e falei assim, cara, olha pra isso, velho. Era um filme que eu tinha já na coleção, mas nunca tinha nem tirado o lacre. Eu abri porque eu falei, tá na hora de ver a família toda. E a gente foi assistir. Cara, a qualidade tá assim no nível absurdo. E eu fiz o teste, fui no stream, coloquei, eu falei, cara, não se compara. E é tudo, né? É qualidade de som, qualidade de imagem. Isso é comprovado mesmo. Não é balela para vender disco. É realmente diferente. Porque o filme no streaming, ele passa por uma compressão, né? Que chama. Verdade, e já o filme no disco, ele vem completo, vem cheio. Além de todas as outras coisas que acompanham o filme, né? A diferença de extras, bastidores. E se tiver as edições loucas mesmo que você compra, que você paga mais caro, mas... Por exemplo, eu tenho uma edição de Volta para o Futuro italiana. Né? Eles lançaram essa versão há 4 anos atrás. Essa edição foi cara pra cacete. Porém, você não encontra isso em lugar nenhum. Tem os extras, tem os bastidores, tem as cenas que o ator, que era para ser no lugar do protagonista, gravou também no disco, porque o cara gravou praticamente metade do filme, vocês sabem, né? Sim. Pois é, tem também várias imagens, gravações desse cara. E, assim, é algo que você pode até conseguir na internet hoje. Mas você tem uma parada, e eu tenho em 4K esse filme. Em 4K, chega a dar vontade de ver de novo. Legal, cara.